Salve, salve! É isso aí, vamos nessa, olha só. Corrigindo aqui o gabarito apresentado aí de forma, né, preliminar pela FCC, prova TRT Bahia, TRT5, a prova para técnico judiciário, área administrativa. Vale a pena lembrar aqui o seguinte, ó, que eu peguei um tipo, né? São 5 tipos de prova lá. Então você tem que conferir a ordem, né, a sequência das questões aí conforme o seu tipo de prova e a sequência também das alternativas. Por quê? Porque há uma alteração aí de um tipo para outro. Beleza? Ok? Show de bola, né? Certo, olha só, para registrar aqui, canal, né, no YouTube, o Exatas Aprovação, e o Insta, Professor Jadiel Varges. Vamos lá? Vamos nessa? Ok. Questão diz o seguinte, ó. Uma pesquisa de opinião realizada em 7 cidades obteve os números de manifestações favoráveis a um produto, né, dado pela tabela a seguir. Então veja o seguinte: cidade A, cidade B, cidade C, cidade D, cidade E, F e G. Cada cidade aqui tem o que? Um total, né, uma quantidade representando aí o que? Manifestações favoráveis a um dado produto. Sim, e daí? E daí quer saber o seguinte, ó, a diferença entre a média e a mediana. Opa, mediana. Falou em mediana, lembra? Falou em mediana, isso aqui a gente destacou bastante lá nas nossas aulas, né? Rol, importante, ó, seja em ordem crescente ou decrescente. Você que escolhe. Geralmente a gente acaba organizando nessas informações em ordem crescente. Porque o que a gente precisa, né, disso aqui? Primeiro, é importante esse rol, professor, total importância. Ok? Então, ó, é muito importante aqui a organização aqui, ó, dessas informações, né? Essa construção sequencial que a gente chama aqui de rol. Perfeito? Ok. Porque, olha só, primeiro, lá está falando sobre o quê? Professor, aqui está falando que é a diferença entre a média e a mediana. Então, a gente vai ter que calcular a média e a gente também vai ter que calcular a mediana dessas informações. Sim, e daí? E daí o seguinte, ó, que para calcular, né, para calcular a mediana, o que a gente precisa aqui, ó? Vamos pegar aqui e separar as informações aqui, ó. São 7 dados, não é isso, professor? Exatamente. 7 dados, 7 informações. A gente pode separar 3 e 3 e a gente observa que vai restar um valor central, ó. Então, por isso a importância da organização. Por quê? Se a gente tem um único número central aqui, ó, esse número é a mediana. Então, nesse caso aqui, ó, a mediana vale quanto? Professor, a mediana aqui vale 62. Então, mediana igual a 62. Certo? Beleza? Ok. Em relação à média, o que a gente vai executar aqui, ó? Em relação à média, a gente tem todas essas informações. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui com essas informações aqui, ó? Somatório. Então, a gente vai depender do somatório dessas informações. Então, somatório, seja somar todo mundo. Sim, e daí? E daí o seguinte, ó, que quando a gente pegar aqui essa relação, o que a gente vai obter aqui como somatório, né? O total aqui. Professor, então aqui é continha, não tem jeito, né? Exatamente, não tem, né, por onde correr. Então vai ter que fazer as continhas. Certo, então vamos lá. Olha, o que a gente tem aqui, ó? 34 mais 42 mais 53 mais 62 mais 65, mais 87, mais 91. Então, a gente vai ter aqui, ó, 434. Então, somatório 434. Ok, beleza. E por que isso, professor? Porque quando a gente vai calcular a média,
que a gente vai precisar aqui para a gente achar a média? A gente vai pegar esse somatório aqui e dividir o quê? Por n, pela quantidade de valores, né? Isso, ó, n, então a quantidade de valores. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente vai obter aqui de média? Professor, vai ser 434, né? Isso, 434, exato. 434 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações. Ó, então, divide por 7. Então, dividindo isso aqui por 7, colocar logo aqui, né, que o objetivo é o quê? É a média. Então, ó, dividindo, né, esse valor aqui dividido por 7, né, dividindo isso aqui por 7, a gente vai obter 62 também. Professor, mesmo resultado? Mesmo resultado. Então, veja, ó, o que a gente obteve aqui? Que a mediana foi 62 e que a média também 62. Daí, se a gente tem valores iguais, o que a questão está buscando, né? O que a questão, né, está querendo que a gente faça aqui? A questão quer que a gente executa o quê? Ó, a diferença. Então quer dizer o seguinte, a média 62 e a mediana também 62. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente vai obter? Ah, professor, a gente vai obter zero. E isso, ó, o resultado aqui vai zerar. Subtração de valores iguais é igual a zero. Resposta correta, né? Letra A. Né? Isso, ó, alternativa A. Perfeito? Beleza, show de bola, né? Questãozinha para comemorar, ó, broquei, isso aí. Vamos lá. Próxima questão, o que a gente obtém? Então, olha só, resolvendo, né, a questão aqui, a gente observa o seguinte, ó, diz o seguinte a questão para a gente. Uma doação de 506 quilos de alimentos, então importante, primeiro, o que a gente tem? Um total, ó, 506 quilos de alimento deve ser distribuída, então essa quantidade aqui deve ser distribuída igualmente, então, ó, distribuída igualmente por um número par de famílias, de forma que atenda o maior número possível de famílias, o maior número possível de famílias. E cada uma delas receba mais do que 5 quilos de alimentos. A soma do número de famílias atendidas e a quantidade de alimentos, então vamos pensar o seguinte, ó. O que eu preciso fazer aqui? O que eu preciso executar, professor? A gente vai precisar trabalhar aqui com divisibilidade, perfeito? Por quê? Porque a gente vai ter que distribuir igualmente. Se é distribuir igualmente, a gente precisa de uma divisão exata. Então, veja, ó, a gente vai precisar aqui de uma divisão exata. Ah, ok, certo? E daí? E daí o seguinte, ó, que o total é quanto? 506. Então, a gente vai pegar esse total 506 e a gente vai dividir isso aqui. Dividir por quanto, professor? Vamos lá. Primeiro, tem que ser um valor mais do que 5, ou seja, maior que 5. Então, o primeiro critério que a gente tem que observar é esse, né? Maior que 5. Quer dizer, o segundo critério, né? Que o primeiro a gente tem que observar que é a divisão exata. Certo? O segundo critério agora é que tem que dividir esse valor por, né, o quociente aqui tem que ser maior que 5. Então, vamos pegar o seguinte, ó, por 6. Então, se a gente pode dividir esse 506 por 6, para ser divisível por 6, o número tem que ser par e tem que dividir por 3, não é isso, professor? Exatamente. Então, esse número aqui não divide por 3, porque 5 mais 6, 11. Então, não é isso, ó. Divide por 6? Não. Divisão exata? Não. Não divide de forma exata. Certo, vamos lá. Por 7. Por 7. Professor, tem uma regra de divisibilidade? Tem, mas é muito mais fácil você dividir o número do que aplicar a regra aqui, viu? Então, faça a divisão, ó.
Então, o que que a gente tem aqui? 7 vezes 7, 49, deixa resto 1, 16 por 7, opa, não dá exato. 2 vezes 7, 14, deixa resto 2. Então, veja, ó, então também o que? Não é divisível. Então, não é divisível de forma exata, não, né? Observe que a gente precisa o quê? De uma, ó, de uma o quê? Divisão exata. Ó, a gente precisa de uma divisão exata. Aqui divide exato? Não. Aqui dividiu exato? Também não. Então, ó, vamos lá. Por 8. Por 8. Então, esse número é divisível por 8? Não, professor, porque para ser divisível por 8 tem que terminar com 3 zeros, ou os 3 últimos, né? Os 2 últimos serem divisíveis aqui, não é isso? Exatamente, né? Então, não divide, ó. 0,6 não terminou com 3 zeros, 0,6 não divide. Então, já sabe aqui que não vai, né, funcionar isso. Por 9, então, se a gente dividir isso aqui por 9, vai funcionar a divisão por 9? Também não. Por quê? Porque para ser divisível por 9, a soma tem que ser divisível por 9. 5 mais 6, 11. Então, não divide. Por 10, também não. Porque para dividir por 10, tem que terminar com 0. E aqui não termina com 0. Então, para dividir, tem que terminar. Então, ó, até aqui, tudo negativo para a gente, né? A gente não conseguiu ainda fechar a divisão exata, certo? E por 11, professor, ó, por 11, a gente tem o quê? Uma divisão exata aí, se a gente dividir por 11, ok, aqui sim, ok. Por que, professor? Nem dividiu ainda, já está dizendo que é ok, que essa divisão aqui tá ok. Por que que eu posso dizer que a divisão é ok? Porque se eu somar 5 mais 6, 11, os algarismos intercalados menos 0 continua 11, então é divisível por 11, ok? Então, nesse caso aqui, a gente sabe que é divisível por 11. Ah, então quer dizer que eu vou ter que dividir, né? Porque quer saber a quantidade, então tem que fazer essa divisão, não tem? Tem sim. Então, vamos lá. O que que a gente faz aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó, 506 dividido por 11. 506 dividido por 11. Se a gente pegar 50, vai dar 4, né? Isso, 4 vezes 11, 44. 44 para 50 deixa resto 6. E aí ficou quanto? 66 por 11, que vai dar 6. 6 vezes 11, 66, que deixa resto 0. Ah, ok, professor, beleza, show de bola, verdade, ó, bateu certinho, né? O resultado aqui foi ok, beleza? Pronto. Então quer dizer o seguinte, a gente tem aqui dois valores importantes aqui. Quais são esses valores aqui importantes aí que a gente tem aqui, né, dentro dessa situação? Primeiro, a gente tem o seguinte, ó, esse 11 é o quê? A quantidade, veja, ó, de forma que atenda a maior número possível de família, que cada uma receba mais do que 5 quilos. Então, cada família aqui está recebendo o quê? 11 quilos. Então, veja, aqui, ó, é a quantidade de quilogramas por cada família. Então, a quantidade de quilogramas aqui, ó, por cada família. Ok, e esse 46 aqui, ó, esse 46 é o total de famílias atendidas. Então, ó, o total de famílias. Então, total de famílias aqui, né, que recebeu aí a relação de alimentos, não é isso? E por que, professor, que a gente precisa dessas informações? Porque a questão está querendo saber o seguinte, ó, o número, ou seja, o total de famílias, o quê? Atendidas. Então, ó, quantidade de quilos por família, aqui quantidade de quilos, e total o quê? De famílias atendidas. Então, pronto. Então, a gente já tem, ó, quantidade de alimentos em cada família. Opa, a gente descobriu.
E aí quer saber o quê? A soma, né? O que que a questão está buscando aqui? Professor, a questão quer saber, ó, a soma, a soma, a soma. Então, beleza, vamos lá. Qual é a quantidade que a gente tem aqui, ó, de famílias atendidas? Professor, 46. Então, 46. Qual é o total de quilos por família? 11. Então, veja, somando, o que que a gente vai obter quando a gente faz essa soma aqui? 57, professor, 57. Opa, então é exatamente isso, ó, não é isso? A soma, então é exatamente isso que a questão está buscando. 57. Opa, encontramos. Isso aparece na letra A. Exatamente. Isso só comemorar. Ó, broquei, broquei. Show de bola. Ok, seguindo em frente, vamos nessa. Vamos lá. Opa, isso aí, mais uma questão. E o que diz aqui a questão? Quantidades iguais de soluções de álcool etílico, uma a 70% e outra a 50%, foram misturadas, obtendo uma nova solução. Obteremos uma nova solução e álcool A. Ó, muita dúvida em relação a essa questão aqui, né? O que me pergunta é o seguinte: qual conteúdo eu vou utilizar para resolver essa questão, professor? Como descobrir? E aí me questiona, professor, a questão é questão de conjuntos, né? Isso é interseção, tá falando de interseção. Ou ainda o quê? Ah, é porcentagem, porcentagem, não é, professor? Então vem o seguinte, pensa aqui comigo, olha só. Para ser conjuntos ou porcentagem de porcentagem, há necessidade que satisfaça aqui algo bem direto, que é o quê? Informações sobre o mesmo total, ou seja, a gente tem que estar falando de coisas que fazem referência ao único total, o total ser o mesmo para as duas porcentagens. Acontece isso aqui, né? A gente percebe isso aqui, ó, tá falando que soluções de álcool etílico, uma a 70% e outra a 50%. Ou seja, essas porcentagens aqui é sobre dois totais. Professor, quem me garante que é sobre dois totais? Veja que a questão está dizendo o quê? Quantidades iguais de solução. Então, a gente tem quantidades iguais aqui, ó. A gente tem uma solução A e uma solução B. Então, ó, para a solução A, o que que ocorre aqui nessa solução A? A gente tem 70% de álcool nessa solução A. Em relação à solução B, o que que a gente tem aqui? É um outro total, ó. A gente tem 50% de álcool nessa solução B. Claro que as quantidades são iguais. A mesma quantidade nessa solução A é a mesma quantidade nessa solução B. Mas essas porcentagens, elas referem a quantidades, não é a mesma quantidade. Eu tenho aqui o quê? Soluções diferentes. Então, são quantidades, né? Duas quantidades e não uma única quantidade aqui. Perfeito? Ok? Beleza, né? Então, nesse caso aqui, professor, ó, então quer dizer que eu não posso usar conjuntos e não posso usar porcentagem? Exato, não pode usar nem conjunto, nem porcentagem de porcentagem para calcular a questão. Professor, então, qual é, né, a melhor forma de resolver essa questão aqui? O que que eu vou fazer aqui, ó? Observe o seguinte, que todos os valores apresentados estão em porcentagem. Veja a informação sobre a solução A, porcentagem, a informação sobre a solução B, porcentagem, e as alternativas todas em porcentagem. Então, ó, todos os valores, porcentagem. Então, veja que a gente está falando de todos os valores. Então, a melhor forma é o quê? Supondo valores. Como assim, professor? Veja, o que que a gente disse, ó, o que que a gente mencionou aqui, que a gente está falando o quê? Né, de soluções. Então, quantidades iguais para soluções, né, duas soluções. Então, a gente tem aqui uma com 70%, outra com 50%. Então, se a gente pegar aqui, ó, a solução a gente pegar a solução A, então o que que a gente tem aqui de álcool nessa solução A? Opa,
né? O que que a gente tem aqui de álcool nessa solução A? Professor, a gente tem aqui 70% da solução. O álcool aqui, ó, corresponde a 70%. Exato. Perfeito. Então vamos supor o seguinte, que essa solução A seja 100 ml. Então, 70% aqui dessa solução vai corresponder a quanto? A 70 ml. Então, veja o seguinte, ó, o álcool aqui, ó, corresponde a quanto? Ó, o álcool nessa circunstância aqui, ó, corresponde a 70 ml, supondo que seja 100 ml. Por quê? Porque a gente quer uma nova solução. A gente quer avaliar, ó, em uma nova solução, ou seja, nessa nova solução, o que que a gente, né, quer saber aqui, ó, dessa nova solução? A concentração aqui de álcool, percentual de álcool dessa nova solução, ou seja, a gente pode chamar aqui de uma solução C, né? Então a gente tem aqui, ó, uma solução A, uma solução B, e aí a gente passa a ter uma solução C, certo? E nessa solução, ó, nessa solução C aqui, o que que a gente vai obter, professor? Então a gente já falou o quê? Da solução A, não é isso? 100 ml, a gente vai supor aqui uma quantidade para uma solução B. A gente vai supor quanto também? 100 ml. Por quê? Porque fica fácil para a gente descobrir essa concentração, né, de álcool aqui dentro dessa solução. Porque aqui está dizendo que corresponde a quanto? A 50%. Então, em B aqui, ó, 50%. E 50% de 100, quanto é? 50 ml. Então, veja que nessa solução aqui agora, ó, qual é a concentração de álcool aqui? 50%, que isso corresponde a 50 ml. Beleza, perfeito. Então, e nessa solução C? Veja que essa solução C aqui, a gente passa a ter aqui um total de quanto? Ó, veja quanto que a gente tem aqui, 100 ml com mais 100 ml. Então, a gente passa a ter um total de 200 ml, certo? E aí, a gente quer saber o que? O álcool aqui, ó, nessa solução. E quanto é o álcool aqui? Ah, professor, 70 com mais 50. Então, 70 com mais 50 é 120 ml. Então, eu tenho que saber isso aqui, professor, mas a questão quer saber isso em porcentagem, né? Isso, ó, qual é a porcentagem em cima desse total, não é isso? Exatamente, ó. Veja que é 120 em 200. Só que eu quero saber em relação a 100, porcentagem em relação a 100. Então, 100, metade de 200. 100%, metade, ó, tô reduzindo para metade, para reduzir, jogar para 100. Então, se eu reduzir isso aqui para metade, opa, professor, então a gente vai encontrar o seguinte, ó, a metade de 120 é quanto? 60%. Então, a metade de 120 aqui vai ser o quê? 60%. Então, veja que ó, nessa nova solução, o que que a gente precisa saber aqui, ó? O percentual de álcool, né? A concentração aqui, ó, do álcool. Então, essa concentração é de quanto? 60%. E isso aparece onde? Na alternativa B. Alternativa B. Perfeito? Beleza? Professor, claro que eu posso fazer a regrinha de 3 aí, né? Eu posso chamar 200, posso chamar aqui, ó, professor, 200, dizer que isso aqui é 100% e que isso aqui é X, não pode? Pode sim. E aí, resolver a regrinha de 3, você vai achar o mesmo que 60%. Fechou? Beleza? Show de bola. Vamos lá. Vamos seguindo, vamos em frente, né? Vamos avançando aqui, resolvendo mais uma questão que diz o seguinte: um centro de distribuição recebeu 600 unidades. Opa, total. O que que a gente conhece aqui, ó? Total de unidades aqui de um produto que A. Então, total de unidades de um produto A.
420 unidades de um produto que, ou seja, o total agora, né, de um produto B. 460 unidades do produto C. Opa, então veja que a gente tem um total aqui para cada produto, ó. O que que a gente sabe aqui, ó? A gente tem um produto A, a gente tem um produto B e a gente tem um produto C. Qual é o total aqui do produto A? 600 unidades. Qual é o total do produto B? 420 unidades. Qual é o total do produto C? 460 unidades. Então, veja que a gente sabe aqui o total de unidades aqui, ó, referente, né? Esse total aqui referente o que? A cada produto. É um total correspondente aí a cada produto. Pronto, beleza, ok. Na sequência, a questão complementa com a seguinte informação. As unidades do produto A, B e C foram embaladas em caixas com 12 unidades, então caixas, 12 unidades, 6 unidades, 12, 6 e 4 unidades, ó, respectivamente. Pronto. Então, 12, 6 e 4. Então, a quantidade de caixas aqui, ó, em relação, né, a cada. Então, 12, 6 e 4. Sim. E aí, fala o seguinte, ó, que vai montar os kits. Isso, em seguida foram montados kits, né, com uma caixa do produto A. Então, veja o seguinte, ó, cada unidade aqui, ó, a gente o quê? 12 unidades em cada caixa. Então, quer dizer que dá para a gente descobrir o quê? Uma quantidade de caixas aqui, concorda? Ó, dá para a gente descobrir a quantidade de caixas que a gente consegue colocar aqui para cada produto, utilizar em cada produto, né? Na divisão aqui, o produto A, 600 dividido por 12. 60 dividido por 12 dá 5, professor. Então, quer dizer que 50 caixas, né? Então, ó, o produto A, 50 caixas, né? Então, 50 caixas. Ok, certo. O produto B, 42 dividido por 6, 6 vezes 7, 42, professor. 6 vezes 7, 42. Então, vai dar, aqui, ó, a gente consegue o quê? 70 caixas. São 70 caixas aqui para o produto B. Certo. E aqui, 400 dividido por 4 dá 100. 60 dividido por 4 vai dar 15. Opa, então vai ser 115 caixas. O total aqui, né? A quantidade. Então veja que a gente está conseguindo aqui, ó, um total de caixas em relação, né, a cada distribuição. Primeiro, produto A, então a gente conseguiu o quê? 50 caixas, colocar em 50 caixas. Produto B, a gente consegue colocar em 70 caixas. E aqui a gente consegue colocar em 115 caixas. Sim. E aí disse o seguinte, que vai formar kits. Então a gente tem que formar kits. Então vamos pegar aqui, ó, os kits, certo? E nesses kits aqui, com uma caixa, ó, uma caixa do produto A, veja que uma caixa do produto B e duas caixas do produto C. Duas caixas do produto C. Então quer dizer o seguinte, a gente tem que ver o máximo que a gente consegue, ó, o número total de caixas restantes. Então, se quer saber o total de caixas restantes, a gente precisa saber o quê? Qual é o número máximo de kits aqui que a gente consegue montar, ó. Então, esses kits aqui, ó, número máximo que a gente consegue montar. Então, qual é o número máximo que a gente consegue montar? Então, ó, para a gente montar aqui, o que que a gente consegue aqui, ó? Vamos pegar o seguinte, ó, né? Ao produto A, ao produto B, ao produto C. Então, vou colocar assim, vou colocar aqui embaixo, ó, montar e o que sobra. Então, a gente consegue montar
Então, ó, a gente consegue montar o quê? Com o produto A. Veja, como a gente vai usar no máximo uma caixa, quer dizer, a gente vai usar uma caixa do produto A. Então, veja, a gente tem 50 caixas e no kit vai ser uma caixa do produto A, então a gente consegue no máximo 50 kits. Então, veja o seguinte, ó, no máximo a gente consegue aqui o quê? 50 kits. Professor, por que a gente consegue no máximo 50 kits? É um do A, um do B e dois. Só que veja, né? 115. Se a gente pegar o máximo 50, o produto A, a gente forma o quê? 50. A gente consegue montar 50 kits e sobra o quê? Zero caixa. Não é isso, ó? Sobra zero caixa. A gente consegue montar 50 kits, sobra zero caixa. O produto B são 70 caixas. A gente consegue montar 50, veja, ó, a gente consegue montar 50 e sobram o quê? Ah, professor, sobram 20 caixas, não é isso, ó? Sobram 20 caixas. Vão sobrar 20 caixas. E o produto C? O produto C, né? Duas. Então, ó, duas por cada kit, então a gente vai o que? Montar os 50 kits aqui, a gente vai usar 100 caixas. Então, duas, então usa 100 caixas. Aqui é uma caixa, aqui uma caixa, aqui duas, ó, do C são duas caixas. Então, uma caixa, duas caixas. Então, se a gente vai duas caixas, então 2 vezes 50, 100, sobra o quê? Sobram 15, né? 15, 11 não, sobram 15 caixas. Então, sobram 15 caixas, ok? Beleza? Então, ó, veja que a relação da sobra, ó, 1 vezes 50 é 50, sobra 0. 1 vezes 50 é 50, vai sobrar 20. E 2 vezes 50, 100, vai sobrar 15. Né? Então, sobrarão 15 caixas. Então, no total, é isso que está querendo saber, ó, número total de caixas restantes, ou seja, o que está sobrando aqui, ó. Então, ó, então aqui são o quê? As caixas restantes, ó. As caixas restantes, ok? Beleza? As caixas restantes, ó, caixas restantes. Então, quantas caixas restantes temos aqui? Ah, professor, né? É só a gente somar aqui, né? Isso, ó. A gente vai ter que somar, né? Essa relação aqui, ó, ou seja, 0 com mais 20 com mais 15, não é isso? 0, ou seja, total, né? Tá aqui, ó, quanto? Opa, 35. Ah, encontramos, né? Achamos, tá aqui. Oba, alternativa correta, letra E. Não é isso? Isso aí, show de bola. Ah, vamos nessa, vamos seguindo, vamos lá para mais uma questão para a gente, né, compreender aqui esse universo aqui, né, da lógica e, né, como que a banca está querendo a sua interpretação aqui nessa questão. Ó, essa questão aqui lembra, né, quando eu comentava com, né, quem é meu aluno aí vai lembrar disso aqui, que é aquela relação, né, que a gente tinha lá quando a gente fazia relações arbitrárias entre coisas, pessoas, lugares. É o mesmo raciocínio, né, que a pessoa foi para um lugar tal, não foi para outro, que a pessoa tem a bicicleta, não viajou para tal lugar. É a mesma coisa, a associação lógica aqui. A gente vai ter que fazer a associação lógica. E o que a gente tem aqui de pista? Lembra que sempre a gente tinha uma pista, a gente tinha que se basear numa pista? A primeira pista é o seguinte, ó. Nessa colocação aqui, ó, diz o seguinte, para descobrir qual é o código de acesso, né, a um computador, foram feitas o quê? Várias tentativas. E aí foram geradas, ó, mensagens, né? Isso, ó, essas mensagens que seguem aqui, ó. Certo, ok, as mensagens que seguem, ok? Então, mensagens que seguem. Pronto, a primeira mensagem, qual foi a primeira mensagem? Tentou 5, 2, 4. Aí disse, ó, um número correto e corretamente posicionado. Opa, só tem um número que está certo. Então, essa informação ela não é útil de início, nesse primeiro momento. Agora, a segunda tentativa, 5, 4, 6. Aí está dizendo o quê?
nada correto. Ou seja, o 5 está errado, o 4 está errado e o 6 está errado. Opa, se o 5 está errado, então o 5 aqui também está errado. Concorda? Se o 4 está errado, o 4 aqui também está errado. Opa, se o 6 está errado, o 6 aqui está errado e o 6 aqui também está errado. Todos esses valores estão errados. Então, veja o seguinte, ó, um número correto, então 6 é correto e corretamente posicionado. Então, esse 2 ele está certo e está na posição correta, ok? Aí fala assim, ó, um número correto, mas, ó, um número, tá dizendo o seguinte, que é um número correto, mas incorretamente posicionado. Opa, a gente já viu que esse 2 está correto, só que ele está no lugar errado. Ó, por quê? Porque o lugar dele é aqui, então ele está no lugar errado. Ele, né, tá no lugar errado. O lugar certo dele deveria ser no meio, porque lá em cima está dizendo que está posicionado corretamente. Então aqui, ó, tá ok, tá no meio. Sim, então se só tem um número correto é o 2, o 8 está errado. Ok? Concorda? O 8 aqui está errado. Certo. Agora, dois números corretos, e está dizendo o quê? Incorretamente posicionados. Opa, então eu tenho o 9 que está correto, e tem o 3 que está correto, só que eles estão o quê? Incorretamente posicionados. Se eles estão incorretamente posicionados, então o que, que a gente tem que fazer? Ó, aí dá para a gente descobrir, professor? Dá sim. Veja, ó, na primeira pista, o que, que a gente descobriu? Que esse 2 está certo na posição correta. Ó. Esse 2 está certo na posição correta. Nessa outra pista aqui, ó, o que, que a gente tem aqui? Que a gente tem os dois números aqui, então isso aqui estava errado. E esses dois números aqui, ó, eles estão corretos, mas em posição errada. Ah, então se eles estão em posição errada, o que, que vai acontecer, professor? O 2 está na posição correta, não é isso? Exatamente, ó, se está aqui na posição errada, então o que, que vai acontecer? O 9 vem para cá, e o 3 vai para o outro lado. Então, qual é o número? 9, 2, 3. Então, veja que a sequência correta aqui é 9, 2, 3. Ah, professor, isso aqui aparece aqui na alternativa D. Perfeito? Exatamente. Show de bola. Isso aí. É isso aí. Veja, né? A prova, né? Ela foi uma prova assim, né? Tranquila do ponto de vista do conteúdo que estava no edital. E também o seguinte, eu não consegui observar de início, de imediato, algo que a gente possa, né? Tá entrando com recurso aí com relação a alguma questão, né? Então tá dentro do edital todas as questões e a gente percebeu o que nosso gabarito bateu exatamente com o gabarito preliminar aí da prova, ok? Beleza? Assim, olha só, né? Deixe o seu comentário aí, deixe nos comentários se você acertou todas as questões, se você o que brocou, né? Ó, coloca aí, broquei, né? E caso não tenha conseguido acertar, deixe também qual foi o seu desempenho aí, qual foi né, o seu aproveitamento na disciplina de raciocínio lógico. Tranquilo? Beleza? Ah, caso não esteja inscrito no canal, se inscreva, né? E gostou? Deixe o seu like que vai também nos ajudar muito. Perfeito, beleza? Show de bola. Isso aí.